Ele tem dito que isso a gente está vivendo um jogo de xadrez, que a gente tem que saber analisar cada passo, até porque às vezes o adversário ele dá um passo querendo nos pegar e a gente consegue, se usar bem isso, consegue reverter contra ele, né? Então a gente tem que saber muito bem o que fazer em cada um dos momentos. Na reunião da quarta-feira, isso já é de conhecimento de todos, foi dito pelo secretário-geral que há uma disposição da administração em negociar os dias parados, né? Em defender aquilo que a categoria entende ser o melhor para si, e que já tenha uma articulação com o Ministério do Planejamento, com o relator, e que Papai Noel está muito bem, está tudo tranquilo, né? A gente ouve, filtra e precisa decidir o que fazer. O que nós conversamos? Nós interpretamos algumas coisas. Primeiro, a chamada para negociar, para conversar, não foi um acesso de bondade, né? Não foi porque a administração percebeu que os servidores são essenciais e que eles estavam sendo maus conosco. Eles chamaram para negociar em razão da pressão feita pelo movimento, em razão da força do movimento. E mais, chamaram para conversar na quarta-feira, no final da tarde, porque no início da tarde da quarta-feira saiu uma decisão judicial que nos foi favorável quanto ao desconto dos pontos, né? Que determinava a negociação, né, de cada procurador-chefe, não mais aquele ofício circular que foi imposto pelo procurador, pelo secretário-geral. Então, diante desse cenário todo, houve a chamada para conversar. E aí a gente precisa filtrar o que foi dito. Uma coisa que foi dita, e aí isso é muito sutil. As entidades, que aí estavam presentes o Sinacemp, o Sindijus, o Fenajuf, as entidades precisam dizer qual é a vontade da categoria, né, quanto ao modelo de remuneração. Isto foi estrategicamente colocado. Por quê? O que foi que marcou a discussão do nosso PCS, da nossa remuneração, no ano de 2010? No início desse ano, né, foi justamente a divisão daqueles que defendiam o subsídio e aqueles que defendem o modelo atual. Essa divisão foi usada pela administração para protelar a discussão. Permanentemente usada para protelar a discussão. E agora, na hora que ele chama e diz, olha, vocês mostrem pra gente o que vocês preferem, não há outro sinal senão digo, olha, continue brigando aí, e quando vocês conseguirem se entender, a gente dá uma resposta. Qual foi a estratégia que nós utilizamos? Até hoje, nós temos uma proposta que é a do PCS atual. E temos uma proposta de subsídio. Mas qual é o subsídio? Qual é a tabela exatamente? Tem algumas propostas de tabela. Quais são os direitos que são incluídos? Quais que não são incluídos? O que entra, o que não entra, o que sai, o que permanece? Nós não temos isso escrito numa proposta formal. Nós não temos isso estabelecido, colocado sobre uma mesa. Então o que nós dissemos, entre nós, o que nós acertamos, foi de responder à administração que na verdade a categoria até se manifestou com preferência por um modelo. Mas isso não significa que venha qualquer proposta de subsídio que nós vamos aceitar, que a categoria vai aceitar. Nós queremos que venha uma proposta concreta, escrita, uma minuta, artigo por artigo, para ser estudada e examinada pela categoria. E é isso que a categoria precisa deliberar. E não se vai ser subsídio, mas qual subsídio? Se vai ser outra forma de remuneração, mas qual outra forma? Tem até propostas novas aí. Então nós queremos que a administração, a gente, em vez de receber a pecha da administração, a responsabilidade da administração, de entre nós nos degladiarmos de novo e eles ganharem mais uma vez tempo, a gente disse, olha, manifestem-se, apresentem vocês uma proposta concreta. E sobre a proposta concreta, e não sobre qualquer hipótese, qualquer chutômetro, é que a categoria vai se manifestar. É sobre uma proposta posta na mesa, uma proposta efetiva, que você consiga entender cada um dos detalhes, cada uma das nuances. E cada uma dos modelos remuneratórios tem várias nuances.
e a gente precisa saber o que estamos discutindo. Então, naquele sentido, que o que nós precisamos é uma valorização já, ou seja, a gente precisa que reajuste nossa área imediatamente. Então a gente precisa ganhar tempo, não vamos mais perder tempo com isso. Então a gente quer algo que seja imediato, né? Que haja um acordo com o governo, com o Congresso, e que seja imediato. Mas isso precisa estar no papel. Então a nossa proposta é que a administração, né, num prazo, isso não é a perder de vista, e como foi dito na reunião, que nos primeiros dias de julho, já há reuniões marcadas com o relator e com a ministra. Primeiro dia de julho a gente está numa seguinte situação. O primeiro dia de julho é uma sexta-feira, dia 1º. E aí nós temos uma semana, é a semana seguinte, a próxima sexta-feira, dia 8. A nossa proposta é que a gente conceda até o dia 8 para que a administração faça uma proposta efetiva, negociada com o governo e com o relator, uma proposta concreta. E aí na segunda-feira, no dia 11, nós nos reunimos, a categoria se reúne para avaliar essa proposta. E se eles não apresentarem nenhuma proposta, é por isso que a gente está propondo a permanência do estado de greve, que a faca continua no pescoço, né? A gente suspende a paralisação, mas não suspende, acaba o estado de greve. A gente permanece na pressão. E se não tiver uma resposta nos prazos estipulados, a gente retoma a mobilização sem a necessidade daquelas antecedências todas que a legislação nos exige. A gente está permanecendo no estado de greve. Quanto aos dias parados, não só da greve, isso é bom que se diga, não só da greve, porque nós tivemos paralisações, nós tivemos uma paralisação do dia 11, teve dia 28, teve algumas paralisações no mês de junho, em maio já teve, né, 18 de maio, teve uma série de paralisações, e aí esses pontos também estão na berlinda aí. Então, quanto aos pontos da mobilização, né, das paralisações e da greve, nós temos uma ordem judicial que autoriza a compensação. Isso foi uma grande vitória, porque infelizmente a nossa justiça só vinha dando cacetada na gente. O STJ só vinha dizendo que não, que podia cortar o ponto, que era direito de cortar o ponto e tal. A gente conseguiu, com uma mudança de estratégia, conseguiu na Justiça Federal, né, aqui do DF, conseguir o reconhecimento da necessidade de diálogo e, portanto, a necessidade da gente compensar, da autorização no mínimo para a gente compensar os dias de greve. Então isso a gente tem judicialmente. Só que como se fazer essa negociação, especialmente aqui na PGR, né, dos colegas que já tiveram? Primeiro, o que a gente coloca? A restituição imediata dos dias cortados. Esse desconto financeiro que houve em razão da greve tem que ser revisto imediatamente, tem que ser pago, esses valores têm que ser pagos em folha complementar. Esse é um ponto. Resolvido o que já foi descontado, vamos resolver a ameaça, aquilo que está ainda como horas pendentes. Aí nós temos o seguinte aspecto, e até o Gleison encaminhou para a gente uma proposta que a gente conseguiu casar, que ficou muito bacana. Vamos aliar o serviço com as horas. Por quê? Primeiro, se a gente diz, olha, recomposição de serviço, não sei o setor de vocês, de cada um e de cada uma que está aqui, mas no meu setor, se eu for tirar todo o atraso, eu vou trabalhar 3 anos e não tiro o atraso, porque a gente já tinha um monte de... né? E dizer para ele, não, olha, eu vou trabalhar até eu tirar o atraso, fornecer arma para o inimigo. Aí vai dizer que não, vamos recuperar só as horas. Em alguns setores vão ser obrigados os colegas a virem para cá, para ficar olhando para a cara do chefe, aliás, olhando para a mesa sem o chefe, que o chefe vai estar descansando, ficar olhando para a mesa sem ter o que fazer. Então não pode ser nenhuma coisa, nem outra, nem um extremo, nem o outro, que precisa conjugar as duas coisas. Então que a gente estabeleça até 31 de dezembro deste ano um prazo para a utilização das horas, do débito de horas, das horas pendentes. Como? A partir de convocação da chefia imediata, né, para a execução de tarefa. Olha, a gente tem esse trabalho aqui está pendente, precisa resolver, e você tem um débito de horas. Ah, tudo bem, então eu venho para fazer isso aqui. E vai debitando até o limite das horas pendentes. Acabou as horas, aí é hora extra. Aí é banco de horas, aí é outra história, né? E a gente consegue conjugar as duas coisas, certo? Eu sei que o melhor dos mundos seria o abono, mas em juízo nenhum a gente conseguiu isso. Na administração a gente não consegue
Juízo nenhum a gente conseguiu. Nós pedimos de novo no MS, nós pedimos de novo abono. A juíza disse que não dá para ser abono, que não vai ser abono. Ah, e tem uma possibilidade ainda, e aí penso que é uma escolha do próprio servidor. Tem servidor que tem um débito, um crédito excessivo aí de banco de horas. Inclusive a gente está naquela disputa, tem requerimento nosso aqui para ser apreciado. Daquelas horas que foram retiradas ilegalmente, né, do banco, aqueles cortes no banco de horas, que de repente, se houver interesse do próprio servidor ou servidora, a gente pode resgatar essas horas aí também e fazer essa negociação. Eu creio que isso a gente já sondou, né, a administração, o Leopoldo principalmente, tem condições. As faltas da greve, isso nós arrancamos do próprio PGR. As faltas da greve, da mobilização, não podem ser utilizadas e não serão utilizadas para fins de processo administrativo. Não pode. Se o servidor não quer pagar as horas, né, por opção, aí pode ser descontado. Mas aí é o corte do ponto normal, né? Mas não vai ser utilizado para fins de processo administrativo.